Pronto, então vamos começar. Então, assim, pessoal. Eu tô com a câmera aqui do lado, porque depois eu vou dar aula para vocês de pé, mas eu só vou falar um pouquinho, então, o que é o meu objetivo hoje? Passar um pouquinho, assim, de conhecimento dentro das coisas que eu estudo e de praticidade para vocês. Porque o que eu tenho visto dentro de todos os cursos que eu fiz, dentro da minha caminhada, dentro das coisas que eu coloco em prática, eu tenho visto assim, que tem que ser prático. Hoje em dia ninguém mais tem tempo, né? Ninguém mais tem tempo, é tudo uma correria. Quando a gente começa a ser muito radical, querer fazer as coisas muito elaboradas, e a gente não segue nada, ou a gente começa com uma coisa e a gente não consegue fazer com que isso dure. Então, tem dicas e tem coisas simples para a gente estar incluindo no nosso dia a dia e para a gente conseguir se alimentar de uma forma mais saudável. Basta a gente ter esse conhecimento. Hoje eu vejo por mim no meu dia a dia. Então, assim, eu tenho um conhecimento bem grande dentro dessa alimentação plant-based, da alimentação viva. Mas o que eu fiz? Eu fui adaptando, pegando coisas e adaptando para o meu dia a dia, porque a minha vida é muito corrida, ainda mais agora eu faço faculdade, tenho filho pequeno, casa, trabalho, né? Cuido de uma série de coisas, rede social, é muita coisa, é muito corrida mesmo. Não passo o dia aqui na cozinha só fazendo comidinha bonitinha. E é a realidade da maioria das pessoas, né? 90% das pessoas é assim. Então, eu fiquei com vontade de passar um pouco, assim, dessas dicas para vocês. Às vezes, nem coisas assim que vai ser assim que vocês vão ter que fazer, mas é você saber escolher. Para que também divulgar um pouco o meu trabalho, né? E para também que vocês possam saber ter mais qualidade de vida na alimentação, mais qualidade de vida e mais qualidade na alimentação. Porque hoje a gente sabe que a alimentação é um dos pilares, e eu considero, acho que quase que o principal para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter um futuro com mais saúde. Claro que tem muitos, né? Tem exercício físico, tem o manejo do estresse, tem toda a parte emocional, tudo. Mas a alimentação é algo que pesa muito. Eu estava vendo até em algumas pesquisas relacionadas aí com na parte do Covid, né? Com pessoas assim que eles fizeram, tipo assim, com quem não se alimentava bem, mas praticava muito exercício físico. E com o outro que não praticava quase exercício físico, mas se alimentava bem. O que mais pesava, claro que os dois pilares são essenciais, nem desfazendo nenhum que outro, mas ainda a alimentação pesa um pouquinho mais. Então, ela é um pilar muito importante para a gente ter qualidade de vida. A gente vê aí as doenças crônicas hoje em dia, né, que estão pegando a maioria da população. As novas gerações vão ser os problemas, vai ser o problema deles futuramente, é câncer, é diabetes, é hipertensão, tá? Assim, são doenças tristes, né, doenças horríveis aí, que trazem muita tristeza e que vem. Claro que tem toda a outra parte também, como eu falei, né? Mas que grande parte vem por conta da alimentação. E não é culpa da gente, às vezes é por falta de informação até mesmo dos nossos pais, de como a gente sempre se alimentou desde criança, né? Com muito açúcar, muito industrializado, muito glúten, muitos produtos de origem animal. A gente vê hoje as nossas crianças nas escolas, né? Até mesmo, se a gente pegar até mesmo a própria merenda escolar, né? Então, assim, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente consegue fazer escolhas, eu diria assim, menos piores, posso dizer assim. Sem radicalismo nenhum, mas dentro do que eu tenho ali, eu tenho conhecimento, eu consigo fazer escolhas melhores. E essas pequenas escolhas... Tem microfone ligado, pessoal. Deixa eu ver. E essas pequenas escolhas, elas vão fazer muita diferença lá na frente. Para nos trazer, inclusive para pessoas que já têm uma doença instalada e também que precisam que ajude na cura, ou que precisam que não volte, né, esse tipo de doença. Porque muito mais a gente, pelo excesso, a gente peca pelo excesso do que até mesmo pela falta. E nessa parte da falta, muito pela falta nutricional.
Então, nós estamos tendo uma população hiperalimentada, né? Com muito alimento, mas alimento pobre nutricionalmente. E quando a gente começa a ter falta de nutrientes, então, principalmente os micronutrientes, né? Que são as vitaminas, as enzimas, os antioxidantes, lá na frente vai dar problemas. Alguma coisa não vai começar a funcionar direito. Então, desregula todo o nosso metabolismo e uma coisa começa a puxar a outra. Então, nós temos que tentar focar numa alimentação que nos traga vitalidade, que nos traga os macro e os micronutrientes, que nos traga nutrientes, que seja uma alimentação que realmente seja para nutrir as nossas células. E para fazer o verdadeiro papel da alimentação, que qual é? Nutrir o corpo. Né? A gente usa muito a alimentação como um escape emocional, isso é nítido, né? A gente vê, mas por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa de um problema emocional mal resolvido, e a gente daí desconta na alimentação. Então, a gente usa muito a alimentação. Conforme o tipo que a pessoa se alimenta, se a gente sentar com ela e observá-la se alimentar, a gente que estuda, consegue fazer um check-up já do emocional dela. O que se passa ali, o que ela tem mal resolvido, pelas escolhas que ela faz, se é muito doce, se é muita fritura, se é muito... A gente consegue... E quando a gente quer também crescer numa caminhada de autoconhecimento, a gente precisa também fazer esse trabalho no lado da alimentação, porque ele vai ajudar a nós a olhar mais para as nossas emoções e conseguir resolver elas. Então, a alimentação, ela vai curar o nosso corpo físico, ela vai prevenir doenças, e ela vai ajudar a curar o nosso corpo, as nossas emoções, né? O nosso emocional e o nosso mental também, deixando uma mente mais tranquila. Eu digo assim, é um presente que a gente se dá. Se a gente tem um tempinho para parar, para estudar, a alimentação, ela deveria estar lá na escola, né? O ensinamento de se alimentar de uma forma saudável deveria estar lá dentro da escola, a gente deveria desde pequeno, porque é uma coisa básica para a gente viver, a gente precisa saber se alimentar, e hoje a maioria de nós não sabemos se alimentar. Então, o que eu quero, nesses 2 encontros, que é hoje quinta-feira, nós vamos montar 3 refeições, um café da manhã, um almoço e um jantar. E essas 3 refeições eu vou montar assim para vocês, de uma forma bem prática. Não é receitas assim mirabolosas, mas mostrando para vocês como você vai lá no supermercado, você escolhe uma coisa da melhor qualidade, você faz na tua casa rapidinho, tipo em 5 minutos, 10 minutos para quem não tem tempo, e como que essa alimentação fica completa com todos os grupos alimentares, com o carboidrato, com a proteína, né, com os lipídios, com uma gama de antioxidantes, de vitaminas. Fica um prato completo, uma refeição completa que você consegue fazer sem precisar ter prática na cozinha, sem precisar ter tempo, e você cozinhar o seu próprio alimento, que isso é um ato de amor, isso é sagrado. Quando a gente faz o nosso próprio alimento, a gente está colocando uma energia ali, a gente está fazendo algo muito mais do que está cozinhando, é algo terapêutico. A gente só precisa conseguir organizar isso, né? Conseguir organizar, conseguir saber como fazer, como escolher as coisas, como se organizar dentro do tempo que a gente tem. Então, é um conhecimento, saber escolher lá no mercado o que é melhor, se é isso, se é aquilo, saber fazer coisas práticas, porque a gente não tem muito tempo para ficar fazendo receitas mirabolantes, esse conhecimento que a gente precisa. Então, isso que eu vou fazer aqui, tentar passar para vocês o mínimozinho do que eu passo nos meus cursos, né, para os meus alunos, que hoje eu dou os cursos online. Então, na Hotmart, eu tenho lá o curso completo, ele tem mais de 75 aulas gravadas individualmente, e além desse acesso ao curso completo, eu dou 3 meses de acompanhamento pelo WhatsApp, no grupo exclusivo de alunos, onde eu faço esse acompanhamento que eu estou passando para vocês agora. Que eu fico ali todo dia postando o meu prato de alimentação, dando ideia, dando dicas. As pessoas postam o prato do alimento delas e eu digo, aqui faltou isso, faltou aquilo, eu substituiria isso por aquilo. Dou dicas no supermercado de como escolher o melhor sal, como escolher o melhor... Então, esse acompanhamento que eu faço... Esse acompanhamento que eu faço,
Eu vou fazer assim aqui um resuminho dele para vocês terem uma ideia e para ajudar vocês. Então, hoje nós vamos montar o café da manhã e o almoço. E quinta-feira de noite nós vamos montar a janta. E eu vou estar explicando um pouquinho e dando algumas dicas para vocês. Depois, no final da aula, daí eu abro se alguém tiver alguma pergunta, ou também se alguém quer anotar alguma pergunta e perguntar quinta-feira. Espero que eu possa colaborar com vocês, que também a minha intenção é passar esse conhecimento, né, e auxiliar o maior número de pessoas dentro disso que eu estudei, que auxiliou tanto a minha vida, principalmente na saúde da minha família, da minha filha, né, que eu consegui resolver muitos problemas que eu não conseguia de outra forma através da alimentação. Então, eu vejo hoje como uma missão de vida minha também, passar esse conhecimento para as pessoas. Por isso que eu estou aqui querendo passar isso para vocês. Então, tá, pessoal. Deixa eu levantar aqui. Vou começar com algumas coisas bem simples e vou ir falando dos grupos alimentares. Então, a alimentação que eu pratico hoje, ela é uma alimentação plant-based, baseada em plantas, né? Não consumo produtos de origem animal, por uma série de fatores dentro do que eu estudei, né? Os produtos de origem animal, eles têm sim, né? A tal da proteína, eles têm as suas qualidades, mas, no geral, dentro do que eu estudei, eles trazem muito, junto com essas qualidades, eles trazem muitos malefícios junto, né? Eles são inflamatórios, são acidificantes, proporcionam mais, né, questões dessas doenças crônicas, do câncer, da diabetes, da hipertensão. Então, eles trazem muitas coisas junto com as coisas boas. E os alimentos de origem vegetal, eles não nos trazem esses malefícios. Eles têm só as coisas boas. E a gente consegue, claro, os plant-based, eu estou falando não alimento de origem vegetal industrializado, né? Estou falando de uma alimentação natural, baseada em plantas. E a gente consegue ter tudo que a gente tem lá no de origem animal, por exemplo, na questão da proteína, a gente consegue ter na origem vegetal, desde que a gente saiba fazer as substituições certas. Outra coisa que essa alimentação nos proporciona é uma gama de antioxidantes, por isso que ela é muito preventiva das doenças, principalmente do câncer, né? Ela nos proporciona uma gama de minerais e vitaminas, que hoje a população mundial, né, nós temos, assim, epidemias de falta de vitaminas e minerais, né? Magnésio, tem muitas coisas que às vezes as pessoas nem sabem e vai desencadeando outras doenças. Então, é uma alimentação curativa e preventiva. A gente precisa ser radical? Eu preciso virar vegano, virar vegetariano? Não precisa. Se você incluir o máximo que você conseguir essa alimentação, você já vai ter grandes ganhos. Porque conforme você for incluindo, você vai diminuindo as outras coisas. Então, o teu corpo já vai... E quando você vê, já vai, né, tendo ganhos. E quando você vê, você já está comendo muito pouco daquilo que te faz mal. Então, eu sempre digo, o foco é incluir, para a mente não ficar sob pressão. Se a gente fixar no excluir, a gente começa a ficar sob pressão, que nem dieta, por isso que eu digo que dieta não funciona. A gente vê as pessoas, por mais que eu estou fazendo nutrição, tá, pessoal? Mas a dieta não funciona. A gente vê as pessoas, o que funciona é uma reeducação alimentar, porque a gente vê as pessoas começam dieta e ninguém consegue manter uma dieta a vida toda. A pessoa vai manter 1 mês, 2 meses, 6 meses e ela não aguenta mais, porque você está sob pressão, você está sob uma tortura. Não é assim que funciona. Então, é uma reeducação alimentar, é aprender a se alimentar da forma certa e fazendo esse processo com muito amor, com muito carinho. Às vezes, enquanto se permitir, não tem problema. Eu mesma, às vezes, enquanto se me dá uma vontade de comer um sorvete alguma vez, eu como, mas isso vai ser eventualmente. O problema é quando é rotineiro. Então, vamos começar, que eu acho que eu já falei demais, né? Enquanto eu vou fazendo as coisas, eu vou falando. No nosso café da manhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma vitamina, que ela é uma vitamina bem proteica, fonte de cálcio, fácil de fazer, que dá muita saciedade. E junto com essa vitamina, nós vamos estar fazendo uma tapioca, que é muito simples, que qualquer um pode comprar no supermercado,
Mas daí você vai me dizer, Fran, tapioca é refinada. Mas eu vou indicar, vou dar umas dicas de como fazer uma tapioca saudável. Nessa tapioca, então, nós vamos adicionar fibras, nós vamos adicionar os brotos, que nos trazem aí muita vitalidade, muita energia prana, e nós vamos adicionar uma fonte de proteína. Nós vamos estar fazendo esse café da manhã com todos os grupos. Nós vamos ter o carboidrato, que vai ser da tapioca com fibra, porque nós vamos adicionar uma quantidade de fibra para ela não ser um produto refinado. Nós vamos ter o grupo dos lipídios nessa nossa vitamina, que ela é uma fonte de gordura, e nós vamos ter a proteína. Então, nós vamos ter um café da manhã completo, rico em vitaminas, minerais, antioxidantes. A nossa vitamina vai ser rica em cálcio também, e muito fácil de fazer. Vamos ver aqui. Então, eu acho que agora eu vou direcionar vocês aqui para a bancada, para vocês conseguirem melhor. E daí depois eu volto aqui. Depois, pessoal, no final eu respondo todas as dúvidas, tá? Aqui eu tenho amêndoas, tá? Aí, de repente, alguma pessoa vai falar assim, tá, mas amêndoas é cara. Se você achar amêndoas cara, você pode fazer com amendoim, que é super proteico também. Você pode fazer com linhaça, você pode fazer com gergelim, você pode fazer com sementinha de girassol, com pepita de girassol. Você pode fazer com várias sementes, você pode fazer com castanha de caju. O que nós temos que observar aqui? Que a semente tem que ser crua, para ela ficar de molho, ela não pode ser. Então, essa amêndoa é a amêndoa crua, não é a amêndoa torrada, né, salgada, amêndoa crua, para ela ficar de molho. Qualquer uma que você for fazer, você tem que usar na forma crua. Você vai deixar isso aqui um tempo de molho. E depois você vai ter que jogar essa água do molho fora. Nunca pode usar essa água que ficou de molho, porque aqui está cheia de antinutrientes. Então, uma forma legal da gente fazer, que a gente usa muito na plant-based e na Viva, é deixar tudo o que é semente e grão de molho. Porque dessa forma, a gente retira os antinutrientes que estão contidos nos grãos e nas sementes e que não deixam a gente absorver os nutrientes de uma forma legal, que acabam atrapalhando na absorção dos nutrientes. Então, como os antinutrientes eles são solúveis em água, a gente fazendo o processo de deixar de molho, eles ficam todos na água. E daí a gente descarta a água fora e a gente utiliza essa semente ou esse grão demolhado. Isso já é uma técnica que a gente usa muito na alimentação viva, na plant-based, e ela é espetacular, porque além dela as coisas ficarem mais digestas, facilitar a digestão, a gente consegue aproveitar muito mais os nutrientes que estão contidos no grão, na semente que a gente está utilizando. A amêndoa, no caso da amêndoa, a amêndoa ela é bem proteica, tá? Ela tem uma quantidade de proteína bem legal. Ela é uma fonte de lipídio, mas ela também tem uma quantidade boa de proteína. E ela é uma excelente fonte de cálcio. Então, na plant-based, nós temos como excelentes fontes de cálcio a amêndoa e o gergelim. O gergelim integral. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho. A amêndoa e o gergelim. Gergelim integral, que a gente também pode deixar de molho assim para estar fazendo uma vitamina, jogando fora a água do molho. São excelentes fontes de cálcio, com uma ótima assimilação, muito melhor que o leite de vaca. E a assimilação deles é espetacular e eles não são inflamatórios, não tem as outras coisas que o leite tradicional de vaca pode nos causar. A gente pode estar fazendo leite com eles. Então, aqui, eu deixei essas amêndoas de molho. Eu botei elas de molho ontem de noite. Aí você vai dizer, ah, meu Deus do céu, um dia antes as amêndoas de molho. Não tem problema. Colocou hoje de manhã para usar de noite, tudo bem. Colocou ontem de noite para usar agora, tudo bem também. Assim, depois, se vocês forem se aperfeiçoando, a gente tem a tabela de germinação, onde cada semente tem o seu tempo, né? Então, as que são mais grandinhas, elas ficam mais tempo, porque, por exemplo, elas são mais duras, essas daqui. As mais molinhas ficam menos tempo. Mas não precisa se prender com isso do tempo. A média que a gente usa é 8 horas. 8 horas de molho para todas as sementes ou castanhas. Isso é uma média para quem está começando. Então, você lembrou, coloca de molho,
né, só é bom não deixar assim, por exemplo, eu como coloquei desde ontem de noite de molho essas amêndoas, não deixar 24 horas na mesma água, porque é muito tempo, daí a água vai fermentar. Então, hoje de manhã eu troquei a água, joguei fora a água, botei uma água nova. Cada 8, 12 horas você pode mais ou menos trocar. Vamos supor que eu não vou utilizar essas amêndoas agora. Ah, não estou com vontade de fazer vitamina agora, vou deixar para amanhã de manhã. Troco a água, boto isso daqui na geladeira. Não preciso descartar porque eu não utilizei. Ficou muito tempo ali de molho, não utilizei, troca a água, bota na geladeira. Utiliza no outro dia. Então, essas amêndoas aqui de molho, eu vou jogar fora a água e vou lavar bem elas. Uma outra dica... Tá um pouquinho aqui. Uma outra dica é misturar. Misturar mais que um tipo. Então, eu poderia ter botado um pouquinho de amêndoas aqui e um pouquinho de semente de girassol, né? Posso misturar 2 tipos também junto. Aí eu faço um mix de sementes. Boto uma colher de linhaça, uma colher de semente de girassol e um punhadinho de amêndoas. Melhor ainda, porque eu diversifico mais ainda a minha gama de nutrientes. A linhaça vai me dar o ômega 3, a semente de girassol vai me dar o magnésio, amêndoas vai me dar o cálcio, então consigo diversificar mais ainda os nutrientes. Quanto de amêndoas que eu botei? Eu coloquei um punhadinho da mão, tá? Mas pode ser menos também, conforme se for mais, vai ficar mais gordurosinha, se for menos, vai ficar um leite mais suavezinho. Aí, o que eu vou fazer agora? Tinha as minhas amêndoas de molho, eu vou bater elas com um pouquinho de água. Vou botar aqui só um pouquinho de água. Tá? Coloquei um pouquinho de água, vou bater as minhas amêndoas. Vai fazer um barulho. O melhor leite que eu já tomei na minha vida, é o meu preferido. Eu tomo ele puro, eu amo leite de amêndoas. É importante que as amêndoas estejam novinhas, né? Para ficar o gosto bom, que não esteja nenhuma rancinha ou coisa assim. Isso aqui é um saquinho de voal, que a maioria de vocês deve conhecer, que na alimentação viva a gente chama de panela furada, mas é um saquinho de voal. Você pode comprar um pedacinho de voal, mandar fazer na costureira, ou você mesmo fazer, ou você pode comprar no supermercado. Existem esses saquinhos de voal lá na parte dos utensílios para lavar roupa, só que é com zíper, que é para botar as roupas dentro da máquina. Pode ser também, tá? Então, é um saquinho de voal, eu vou coar esse leitinho aqui que eu fiz. Lembrando que eu usei só amêndoas, você poderia ter usado amendoim ou o que quisesse. Aqui tá pronto o meu leitinho. Aí, sobrou aqui dentro um resíduo. Esse resíduo já vai servir para a minha ricota do meio-dia, do meu almoço. Então, o que sobrou aqui dentro é uma massinha de amêndoas. Deixa eu botar ela aqui. E depois eu já vou fazer uma ricotinha. Ó, aí, tá, tô fazendo o café da manhã, né? Isso daqui eu vou usar depois no almoço, ou na janta, ou amanhã. Vai para a geladeira, assim mesmo. Vou guardar na geladeira, para depois, a hora que eu resolver temperar. Aqui eu tenho o meu leitinho de amêndoas. Vou bater o meu leitinho de amêndoas. Com uma fruta, qualquer fruta que eu quiser. Se eu quiser usar banana, cacau, se eu quiser usar mamão e morango, se eu quiser usar manga, fica uma delícia, quiser misturar, eu vou usar banana e morango porque é a minha preferida, que eu acho que fica gosto de danoninho, me dá uma memória afetiva muito boa. Então, uma banana bem madurinha e uns moranguinhos. O que eu dou de conselho?
Se você está usando amêndoas ou gergelim, você não usa cacau, porque o cacau acaba interferindo um pouquinho na absorção do cálcio. Então, já que você está usando amêndoas e gergelim, você quer aproveitar o cálcio, né? Esse leitinho. Então, não usa cacau. Se for uma outra semente, você pode usar cacau. Essa daqui é melhor não usar. Então, vou botar mais um pouquinho de água e vou bater aqui a minha vitamina. Depois nós já vamos fazer a outra parte. Pronto, a vitamina está pronta. Vou esperar fazer o lanche para depois nós botar ela no copo. Ó, fica uma delícia, é uma das minhas preferidas. Agora, eu vou fazer, então, uma massinha de tapioca, tá? Então, aqui eu já botei mais ou menos a quantidade certa. Que tapioca que é essa? Então, é bem importante a gente saber escolher quando a gente vai no supermercado, né? Porque essa daqui que eu uso é uma dessa marca aqui, ó. Ela não é cara, é orgânica. E quando você lê aqui nos ingredientes, você vai ver assim. Cadê? Deixa eu achar. Ingredientes. Se você ler aqui, diz fécula de mandioca 100% orgânica e água. Só isso. Ou seja, não tem conservante, não tem um monte de porcaria. Tem umas que você olha, tem três tipos de conservante. Então, é importante a gente aprender, começar a olhar os rótulos e comprar e escolher as coisas que têm menos quantidade, né, de conservantes, que isso também já vai dando uma grande diferença na nossa saúde intestinal e tal. Então, tem essa marca, tem da Mãe Terra, tem várias outras marcas, tem da Native. Você pode olhar, se você for no mercado, olha e compara 2, 3 marcas para você ver a diferença de ingredientes da tapioca. Então, aqui, eu vou misturar o que nessa massa de tapioca? Porque qual é o problema da tapioca? O problema da tapioca é que ela é um alimento refinado, né? Ela é um alimento refinado. Deixa eu botar aqui. Ela não tem fibras. Então, ela acaba causando um grande impacto no organismo, porque a gente tem que usar todos os alimentos com o máximo de fibras possível, porque é esse que faz a diferença. O alimento que ele tem fibra é muito diferente absorvido no nosso organismo. Então, o problema da tapioca é que ela é um alimento refinado, mas ela não tem glúten, né? Ela não é um alimento inflamatório. Ela é um alimento legal se ela tiver uma adição boa de fibra. Então, ou você usa um pouco de chia, sementinha de chia no meio da massa, ou uma outra opção que eu não tinha hoje em casa, mas que eu acho perfeita, é ralar coco. Você pega o coco, aquele coco do mercado, coco marronzinho, né? E você rala um pouquinho de coco no meio da massa da tapioca. Dá um gostinho maravilhoso e já adiciona uma boa quantidade de fibras. Ou você bota uma sementinha de chia. Esse objetivo é porque é para dar fibra, para ela não ficar algo que tem um impacto glicêmico muito alto. Aí, se você faz isso, você já vai conseguir fazer com que a tapioca fique outro alimento. Então, agora eu estou ali fazendo a minha massa da tapioca e como que eu vou fazer o meu recheio da tapioca? O que eu vou usar nessa tapioca? Queijo, nem pensar. Carne, nem pensar. Goiabada, nem pensar. O que eu vou usar na minha tapioca para me deixar um alimento saudável? Eu vou usar broto. Esse aqui é o broto de alfafa ou de trevo. Você encontra no supermercado, nos pacotinhos. Tá? É riquíssimo em vitalidade, em prana, em energia vital. Inclusive, é bom ter em todas as refeições alguns tipos de broto.
Então, eu vou usar o broto. Eu tinha um pouquinho de cenoura ralada que sobrou ali, que eu tinha ralado do meio-dia. Vou usar um pouquinho de cenoura ralada. Vou usar um tomatinho seco, que eu botei hidratar aqui. Eu tinha o tomate eu compro ele seco mesmo, a granel, ou em pacotinho no supermercado. Hidratei, cortei pequenininho, hidratei um pouquinho na água morna. Um tomatinho seco e vou usar uma fonte de proteína. O que vai ser a minha fonte de proteína? Lentilha rosa. Essa lentilha rosa você encontra em lojas de produtos naturais. Ela é muito fácil, muito simples, muito saborosa, não dá trabalho nenhum. É só botar na água e deixar 8 horas de molho. Só isso. Você compra ela assim. Eu coloquei ela na água hoje de manhã. Tem que colocar bastante água acima dela, porque ela e mexer assim, porque ela fica meio durinha, senão. Deixa ela bem submersa na água, porque ela dá uma inchada, senão ela fica fora d'água. Agora eu vou jogar fora essa água do molho, vou lavar bem ela. É normal essa água ficar meio esbranquiçada, a lentilha rosa deixa a água meio esbranquiçada. Vou jogar fora a água do molho e vou usar ela no recheio da minha tapioca, porque ela é uma fonte excelente de proteína. Então, eu vou lavar aqui bem ela. Já vou ali só para mim não queimar tudo aqui. Aí agora o que sobrou, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouco aqui ela como fonte de proteína. O que sobrou eu vou lavar bem, escorrer bem a água, vou botar num potinho fechado na geladeira para mim fazer o meu almoço, a minha janta, ou para mim utilizar amanhã. Então aqui eu já tenho uma proteína pronta na minha geladeira. Posso comer crua na salada, posso fazer um refogado, posso fazer o que eu quiser. Então, aqui, vamos esperar só a massa da tapioca estar pronta, daí nós vamos rechear ela. Vocês vão vendo assim, que se torna tudo bem prático. Porque você tem uma lentilha na água, você faz uma tapioca, é só fazer a massa da tapioca e rechear com as coisas todas prontas. A vitamina, você tem ali uma semente na água, você faz a vitamina, é só bater rapidinho. Então, em 10 minutos está pronto o teu café da manhã completaço. Que pode ser uma janta também, esse café da manhã pode ser de janta. Né? E a gente tem que só saber o que comprar, como utilizar, saber fazer as escolhas certas. E eu já tô com fome, eu pensei, não vou jantar antes de dar aula, porque depois eu vou ter um monte de comida pronta. E daí fica muita coisa, depois eu como demais, né? Com muita quantidade. Então, vamos ver aqui. Tá pronta a minha massinha da tapioca. Bem, com bastante chia. Além de eu ter adicionado bastante fibra aqui, eu já tenho uma fonte de ômega 3, que o ômega 3 é muito importante. Já tem alguns estudos nos dizendo que a falta de ômega 3 é a mesma coisa do que a gente fumar, para vocês terem uma ideia o quanto o ômega 3 é importante. E a maioria da população não consome ômega 3. Então, a chia e a linhaça, elas são fontes muito, muito boas de ômega 3 para a gente usar diariamente. Deixa eu só ver se tem algum microfone ligado. Deu. Então, aqui tem a minha massa de tapioca. Como que eu vou fazer? Meu broto que eu comprei pronta, massa de tapioca que eu comprei pronta, nada me deu trabalho. É só montar. O meu trabalho foi botar lentilha de molho, né? Lentilha rosa de molho. Esse foi o meu trabalho. Vou colocar aqui uns tomatinhos secos, que dá um gostinho bem bom. Aí vou colocar a minha lentilha rosa, crua mesmo, tá? Pode ser crua mesmo.
Aí, se eu quiser mais proteína, eu coloco mais, se eu quiser menos. Eu já tenho bastante proteína no leite de amêndoas também. Eu posso estar. E agora eu vou temperar. Daí, posso colocar um azeitinho de oliva. Posso colocar um orégano. O que eu quiser. O manjericão, cai muito bem. Salzinho. Bem temperadinha. E vou só dobrar ela. Servir a minha vitamina aqui, que tá no espetáculo, olha. Um danoninho. Aqui tá um café da manhã. Olha, eu recheei tanto que não vou conseguir nem fechar. Completíssimo, tá? Então, eu vou estar usando completíssimo, fácil de fazer. Pode ser uma janta, pode ser um café da manhã. Eu estou usando aqui meu leite de amêndoas, então, como fonte, usando os macronutrientes, que é os 3 grupos que a gente precisa ter numa refeição: carboidrato, proteína e lipídio. Carboidrato, tapioca; proteína, lentilha rosa; lipídio, amêndoas. Ainda eu vou ter aqui, amêndoas tem uma grande quantidade de proteína, que está somando aqui na minha lentilha rosa. Amêndoas é fonte de cálcio, estou com uma fonte boa de cálcio. A chia, fonte de ômega 3. Estou com uma fonte de ômega 3. E ainda tem a banana, o morango, o broto, que me traz vitalidade, né? Que tem muitos minerais e vitaminas. A banana e o morango também tem carboidrato. Então, estou com o café da manhã, que vai me dar muita saciedade, porque a gordura dessa vitamina, ela vai me dar saciedade pela manhã toda, provavelmente. E completo, um café da manhã completo, muito fácil de fazer. Meu trabalho é bater a vitamina e botar a lentilha rosa de molho. Bem simples. Tá? Dei um exemplo. Esse daqui eu vou deixar aqui para mim comer depois. Agora, vou botar essa na geladeira. Aqui, essa vitamina é uma briga aqui em casa, que a minha pequena adora. Ela já disse: mãe, deixa a vitamina para mim depois da aula. Tá. Então, agora nós vamos montar o almoço. O almoço com todos os grupos também. Aí eu ainda não consegui aprender a ser organizada na cozinha. Então, aqui. Vou usar no meu almoço só uma panela, para aquela pessoa que chega em casa e não tem tempo para nada, tem meia hora para comer e voltar, tá? Eu tenho a minha lentilha que estava de molho, que estava na geladeira, num potinho na geladeira, porque sobrou, eu guardei um potinho na geladeira, tá pronto. Eu tenho o que sobrou da minha vitamina que estava num potinho na geladeira, o resíduo da amêndoas. E eu tenho uma quinoa que eu também tinha colocado de molho ontem de noite. E só troquei a água do molho de manhã e hoje de meio-dia. Então, essa quinoa também está de molho aqui, bem germinadinha. Está sem os nutrientes. Tenho a minha quinoa de molho. Vou jogar fora a água do molho, vou lavar bem ela. Mais uma vez. Não, vamos supor que eu não vou usar toda a minha quinoa. Se eu não usar tudo, eu lavo bem, escorro bem a água e guardo num potinho na geladeira. Aqui eu vou usar como carboidrato, né, do grupo dos cereais, eu vou usar a quinoa, substituindo o arroz. Eu vou usar a lentilha como fonte de proteína de novo, mesmo que a quinoa, ela tem todos os aminoácidos essenciais, ou seja, ela é uma proteína completa. Então, a quinoa, ela não tem tanto em quantidade de proteína, em quantidade de aminoácido, mas ela tem todos os aminoácidos essenciais, ela é uma proteína completa.
Então, além de eu ter uma proteína completa aqui na quinoa, eu ainda estou potencializando a proteína com a lentilha. Então, aqui eu tenho um carboidrato, uma proteína, e aqui eu vou ter minha fonte de lipídio, né? De gordura do bem. Então, tem os 3 grupos dos macronutrientes principais que tem que compor um prato. Então, os 3 aqui. E além dos macronutrientes, a quinoa, ela é riquíssima em minerais e vitaminas, é um excelente alimento, ela é ótima para estar substituindo o arroz. Existem países que nem comem quase arroz. O meu amigo mora, não me lembro, ele está morando agora, não me lembro qual cidade que é, ele disse, Fran, a gente não come arroz, a gente só come quinoa aqui, a gente cozinha a quinoa no lugar do arroz, né? E aqui a gente não usa quase a quinoa, então ela é excelente. Então a gente pode estar usando bastante a quinoa. Então eu tinha isso aqui na geladeira, isso aqui na geladeira, isso aqui estava de molho. Cheguei em casa, 15 minutos para fazer o almoço. O que eu fiz? Piquei uma cebola, botei um fio de azeite de oliva na panela e vou fazer um refogado na mesma panela. Vou colocar a minha lentilha. Só com o calor da panela, se eu quiser... Aqui eu deixei ela esquentar demais. Poderia até ter deixado só mais morninha, não precisa nem cozinhar. Vou colocar a minha quinoa. Eu não vou fazer muito, gente, porque depois eu não vou conseguir comer tudo, né? Vou colocar mais o que aqui? Quinoa, lentilha. Vou colocar coentro moído, que ajuda na digestibilidade da lentilha. Então, o coentro, ele ajuda na digestibilidade do feijão e da lentilha, ele é muito bom. Vou colocar temperinho verde, salsinha. Posso colocar outros temperos que eu gostar. Vou colocar um salzinho. Cheiroso. Um salzinho. Posso colocar o que eu quiser. Aqui eu tenho um resto de tomate seco que sobrou, já vou colocar aqui junto. Faço tipo um refogado. Vou voltar isso daqui para o fogo bem baixinho e vou deixar ele dar mais uma mornadinha, uma leve mornadinha. Uma panela só. Vou voltar aqui e deixar ele dar uma leve mornadinha. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a minha ricotinha. Que eu não vou preparar tudo também, para mim, porque depois vai sobrar muito. Vou preparar só um pouquinho para mostrar para vocês, vou guardar metade para amanhã para o meio-dia. O que eu vou fazer nessa ricotinha? O resíduo que sobrou da vitamina da manhã, lembram? Sal, salsinha picada. Não sujeira, né? Pode ser manjericão, mas eu não tenho manjericão agora, vou pôr orégano. Um fio de azeite de oliva. Suco de meio limão. Tá. Mistura tudo. Essa ricotinha. Suco de limão, azeite de oliva, sal, salsinha e orégano. É isso aí. Agora já vou pôr aqui no meu prato. No prato do almoço. Claro que aqui tá pouca salada, que é só para o prato ficar bonitinho. Mas a gente tem que comer muito mais quantidade, tá? De folhas verdes. Então, aqui vou compor o prato com a minha ricotinha de amêndoas, que é a minha fonte de gordura do bem, de lipídio. Uma boa quantidade de folhas verdes, que vão me dar... As folhas verdes vão me dar
a minha quantidade que eu preciso de ferro, de cálcio, de magnésio. E o meu refogado aqui, que vai ser então o meu carboidrato e minha proteína, fora todo o resto de coisa boa que tem aqui junto. Sujei uma panela, demorei quanto para fazer meu almoço? Não sei se dá 10 minutos. É uma questão da gente ter o conhecimento, saber o que fazer, como utilizar. Ó, pessoal, aqui tá um almoço completo, delicioso, feito em praticamente 10 minutos. Aqui temos todos os grupos alimentares, né? Então, proteína, carboidrato, lipídio, né? Gordura boa, uma grande quantidade de saladas. Aqui nós temos uma gama de antioxidantes, de vitaminas, de minerais. Essa comida não é inflamatória, ela não favorece nenhum tipo, não é gordurosa, só tem gordura boa para o colesterol bom, né? Não tem gordura que vai ser maléfica do colesterol ruim. Ela não favorece nenhum tipo de doença. Ela tem uma gama de antioxidantes, né? De vitaminas, de minerais. É uma alimentação que vai trazer muita saúde, que vai curando a gente, que vai suprindo a carência nutricional que às vezes a gente tem desde lá da infância. E eu consigo me fazer a minha alimentação tendo pouco tempo, é só saber me organizar e saber fazer as escolhas certas. Então, aqui foi um exemplo só que eu dei para vocês, né? De como fazer um prato completo de almoço. Então, agora, eu vou... Se vocês tiverem dúvidas, vou falar mais um pouquinho com vocês, uns 10 minutos, para daí nós encerrá-lo, que já deu 1 hora. Mas mais ou menos o que eu queria passar para vocês hoje era assim, né? Que é possível, como a gente... Que é possível, sim, a gente se alimentar sem ter tempo, que é possível, sim, a gente se alimentar bem, né? Só a gente tem que ter o conhecimento, saber o que eu... eu tenho que parar de comer glúten, eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que parar de comer leite, mas eu como o quê? Né? As pessoas não sabem o que comer, eu não sei o que fazer, o que eu invento de almoço hoje, o que eu faço? Eu não tenho tempo, então eu vou para o restaurante. Mas se você saber, né? Se você saber as opções, saber fazer as escolhas, saber preparar, saber se organizar, você não precisa de tempo e nem precisa, porque eu não tenho tempo. Tem dias que o meu almoço começa 15 para 1. Hoje, por exemplo, eu almocei às 1h30. Eu tinha 20 minutos para almoçar. Então, é assim, sempre tem alguma coisinha de molho, alguma coisinha pré-pronta na geladeira, chega ali, 15 minutos, amorna, mistura, tempera e tá pronto. E sempre sempre cuidando de ter todos os grupos, né? Sempre cuidando de balancear, por exemplo, todo dia eu uso uma fonte de cálcio, todo dia eu uso uma fonte de ômega 3, todo dia eu uso fonte de ferro. Eu cuido para ter todos, se eu conseguir ter todos os grupos nas 3 refeições, melhor. Se eu não conseguir, mas eu comendo todos os grupos ao longo do dia, já está bem legal, né? Só que é importante que eu faça esse consumo e eu ir variando as sementes, variando os grãos. Vocês não imaginam o que tem dentro de uma semente. É uma coisa assim, é emocionante. É uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu estou estudando muito essa parte, quando eu começo a estudar o que tem dentro de uma semente, de um grão, toda a informação que tem, o que faz dentro da gente, principalmente usado dessa forma germinada, com essa preparação de deixar de molho, é assim uma coisa fantástica. É o melhor presente que a gente pode se dar, para a gente envelhecer bem, com saúde, para os nossos filhos ter um futuro brilhante, para envelhecerem bem. Então, eu espero que eu pude ajudar vocês. E quinta-feira, depois da manhã, nós vamos fazer a última aula daí, que nós vamos preparar um jantar. Que também vai ser um jantar, mas pode servir para lanche, pode servir para café da manhã. São só opções assim que eu estou dando para vocês. Esse ser um prato de almoço, mas também pode ser um prato de janta. O café da manhã foi de café da manhã, mas também pode ser de janta. Então,
só para ter opções. Daí eu queria saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida de hoje. Claro, pessoal, assim, aqui eu fiz um resumão, né? Porque é muitos detalhes, é muita coisa, assim, quando a gente entra nesse mundo, né? Para a gente ir passando, para a gente explicar. Mas, assim, eu fiz o que eu conseguia mais ou menos dentro de 1 hora, só para vocês terem uma ideia e já poder ajudar vocês dando algumas opções. Então, deixa eu ver aqui, que eu acho que... Tomara que eu pude ajudar, pessoal, que vocês tenham gostado. E tomara que vocês possam vir quinta comigo para nós fazer a janta, conversar mais um pouquinho. Então, deixa eu só ver aqui as perguntas. Alguém botou que quer o curso completo. Tomara! Tomara que venha. Eu vou abrir uma turma agora. Eu comecei a fazer assim, vou fazer por turma. Antes eu não tinha por turma, agora eu vou fazer por turma para mim conseguir dar esse acompanhamento certinho dos 3 meses. Então, eu abro a turma, aí essa turma do acompanhamento de 3 meses, daí quando fechou 3 meses, eu abro uma nova turma, senão fica muito misturado, as pessoas entram no meio, daí já não pegam o que eu comecei lá do começo, sabe? Então, eu vou fazer assim por turma. Eu vou abrir, provavelmente, final de semana, eu abro uma turma, daí depois de 3 meses, eu abro mais uma turma. Daí, quinta-feira, qualquer coisa, eu passo para vocês, quem tiver interesse, posso também pensar em dar algum desconto para vocês que estão assistindo essas aulas. Não dou desconto lá no aberto, no Instagram e coisa, não, é o preço que é, né? Mas daí, para quem estiver me acompanhando aqui, qualquer coisa eu posso ver para fazer um cupom de desconto, para vocês alguma coisa, para quem quiser fazer o curso completo, posso pensar nisso. Amêndoas não precisa tirar a casca? Não precisa. Se você quiser tirar, pode tirar, só para ficar mais bonito, branquinho. Mas não precisa tirar. E amêndoas cruas. O resíduo de gergelim podem ser consumido? Eu tomo junto com o leite. Pode ser consumido. O gergelim é importante não deixar muito tempo de molho, porque senão ele amarga, dá aquele sabor amargo. E também é importante você usar como uma fruta doce, por exemplo, a banana, porque ela ajuda a quebrar esse amargo do gergelim. Senão ele fica um sabor amargo no leite. O gergelim pode deixar tipo 4 horas de molho, tá bom. Podemos utilizar como tempero também o alho no lugar da cebola? Pode, para quem gosta, pode. Seria indicado a tapioca à noite no lugar da janta? Pode comer também. E neste caso, poderia acrescentar no tempero limão? Pode, fica uma delícia, uma delícia. Pode pôr o limão, daquele gostinho picantezinho. Foi maravilhoso, simples e super rico. Ai, que bom, pessoal. Quis passar uma coisa bem simples, porque o que eu tô percebendo do tempo para cá é isso. As pessoas me procuram, elas querem alguma coisa, mas elas não querem aprender muita receita, tipo, porque elas dizem que elas não têm tempo, elas querem comprar pronto, né? Só que a ideia não é que as pessoas comprem, a ideia é que cada um saiba se preparar, porque quando a gente se prepara, é outra coisa, é outra coisa. A gente sabe de onde está vindo o alimento, a gente tem esse conhecimento de compor as coisas, né? A gente sabe que óleo a gente está usando, a gente cuida, é muito diferente. A qualidade da alimentação, quando você prepara, é outra. Então, o ideal é que você consiga se preparar, mas daí para você conseguir se preparar tem que ser uma coisa simples. Então, é isso que eu estou tentando juntar, para ser uma coisa bem simples para qualquer pessoa em pouco tempo conseguir fazer, mesmo aquelas que não têm tempo. E é isso que eu quis tentar passar para vocês hoje. Obrigada, pessoal, então. E daí venham, então, obrigada pela presença de vocês, e venham, então, quinta, de novo às 8, mando o link de novo lá pelo Messenger, quinta-feira, tá?